Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre essa anomalia magnética, né, do hemisfério sul, que ela tem um tamanho gigantesco, cobre o Brasil praticamente todo e está ampliando e se dividindo. Tá? Então nós vamos falar um pouco dessa anomalia, vamos explicar um pouquinho o que ela é e mostrar para vocês aí o que está acontecendo, né, com ela, o que vem, quais foram as imagens, o que está acontecendo com o campo magnético da Terra nessa posição, tá certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar que isso é um assunto bem interessante, tá? Então está acontecendo isso aqui, pessoal. Ó, esse é o campo, né, magnético terrestre, ele está, né, diminuindo, nós já sabemos disso há um bom tempo, e está formando essa anomalia, ela está indo lá para o sul da África. Tá? Aparentemente parece que ela está se dividindo. Tá? Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Simplesmente o que acontece? A Terra ela é cercada, né, vamos chamar assim, por um par de nuvens, né, concêntricas em forma de um anel, que são chamados, né, de cinturão de Van Allen, né, ou seja, aquelas cinturões de radiação de Van Allen. E o que acontece? Ele é como se, vamos pensar deles da seguinte forma, como se fosse uma garrafa magnética, né, que armazena e retém partículas carregadas, né, por exemplo, do vento solar, que sem eles, tá, sem esse cinturão, a vida na Terra seria impossível, tá certo? Depois a gente pode falar um pouco mais aprofundado somente do cinturão. Então, o que acontece? Eles estão alinhados, né, com o eixo magnético da Terra, que está inclinado em 11 graus em relação ao eixo de rotação da Terra. E esse eixo também ele varia, tá? Ele tem essa deriva e de vez em quando ele reverte. Então, o que acontece? Eles não são colocados simetricamente em relação à própria superfície da Terra. Embora, né, a superfície interna, né, desse cinturão esteja aproximadamente de 1.200 a 1.300 quilômetros da superfície da Terra, né, de um outro lado também pode se encontrar de aproximadamente 200 a 800 quilômetros. E justamente acima da América do Sul, né, que nesse ponto aqui, tá, onde basicamente cobre todo o Brasil, tá, justamente nesse ponto é onde o que? A anomalia está mais considerável, ou seja, o cinturão de Van Allen nessa região, ele está a 200 a 300 quilômetros, né, da superfície, né, e também ele pega boa parte da costa do Brasil e se estendendo uma boa parte da América do Sul. Tá? Então, essa porção próxima da anomalia, ela tem alguns problemas. Por exemplo, os satélites de naves espaciais que passam por essa região, quando entram nessa região do cinturão, eles são bombardeados, né, por prótons que excedem uma quantidade de energia chamada de 10 milhões de eletronvolt. Eletronvolt é uma quantidade de energia, tá? E isso é muito, muito energética. E há uma taxa de aproximadamente 3.000, né, colisões, né, desse próton por centímetro quadrado por segundo. Então é um bombardeamento muito intenso. O que isso pode produzir? Falhas, tá? Falhas nos dados astronômicos, por exemplo, e também problemas com a operação dos sistemas eletrônicos de bordo, né, que eles chamam também de um envelhecimento prematuro, né, do computador, e detectores de outros componentes, qualquer componente dessas naves. Por exemplo, o telescópio espacial Hubble, quando passa nessa anomalia do Atlântico Sul, ele passa, por exemplo, 10 órbitas sucessivas por dia. Ele passa quase 15% do seu tempo nessa região hostil. Então, o que acontece? Os próprios astronautas também são bem afetados, né, pela região da anomalia. Só que acontece que, por exemplo, tem um fenômeno que faz eles virem chamados estrelas cadentes peculiares. Depois a gente fala um pouco mais disso um pouco mais à frente. Então, essa anomalia do Atlântico Sul, ele é, né, um ponto fraco, né, um ponto fraco na própria campo magnético terrestre, né, e está centrado
né, aproximadamente, né, no lado aqui do Atlântico Sul, e foi descoberto em 1958. Tá? E ele vem crescendo e mudando, né, há décadas. Os dados mais recentes, né, de um satélite europeu, eles mostram que esse ponto fraco, né, ele está se expandindo e se formando outro aqui que pode se duplicar, né, ele pode fazer um outro ponto mais fraco aqui no meio, indo para a ponta sul da África. Então, os pesquisadores já sabem há muito tempo, né, que o campo magnético da Terra está se enfraquecendo. Isso ocorre, né, ocorre de tempos em tempos, é normal. Mas nos últimos 200 anos, tá, o campo magnético da Terra, em média, ele perdeu 9% da sua força. Tá? E com essa anomalia do Atlântico Sul liderando, né, a toque de caixa essa perda. Então, de 1970 a 2020, a força mínima do campo magnético ele caiu de 24 mil nanotesla, né, que Tesla é a unidade de campo eletromagnético, para 22 mil nanotesla. Então, houve uma redução bastante acentuada. Então, se a anomalia, né, do Atlântico Sul eventualmente se dividir em duas células, isso vai ser um problema para os planejadores de missões de satélites e que terão que enfrentar uma nova zona de alta radiação. Tá? Então, essa divisão é mais do que apenas um incômodo. No entanto, ele poderia oferecer, no caso, pistas, no caso, evidências, né, sobre a origem da própria anomalia. Isso será muito importante, tá? Se isso realmente se acontecer. Então, esse fenômeno tem que ser muito bem observado e documentado. O campo magnético da Terra, ele é criado por correntes, né, de ferro líquido superaquecido que rodam a por exemplo, aproximadamente 3 mil quilômetros abaixo dos nossos pés, ou seja, da nossa crosta. Então, gente, por quê? Quando você tem esse movimento em rotação de um metal líquido, ou seja, um metal muito quente, tá? Você tem rotação também de cargas elétricas. Cargas elétricas em movimento geram uma corrente elétrica que gera um campo eletromagnético, tá? Então, as mudanças, né, no caso, aqui em cima, né, onde ocorrem essas regiões, né, ele pode mostrar o quê? O que está acontecendo lá embaixo. Agora, quais são esses efeitos? O que isso pode gerar para a gente, nós seres humanos normais, né? Então, a anomalia do Atlântico Sul, né, é de grande importância, né, para os satélites astronômicos e para as naves espaciais que orbitam a Terra, a centenas de quilômetros de altitude. Então, gente, essas órbitas de satélites, eles quando passam por essa anomalia periodicamente, expondo, né, vários minutos a essa forte radiação, causada pelos prótons, né, presos, né, no cinturão de Van Allen. A Estação Espacial Internacional, que muitos falam, a estação, tá. Então, ela orbita, né, com uma inclinação de 51,6 e requer uma blindagem extra, né, com essa inclinação, né, para que consiga lidar com esse problema da radiação do próprio cinturão. Por exemplo, né, o telescópio espacial Hubble, como eu disse, ele passa várias vezes nessa região, e quando ele passa várias vezes nessa região, ele não tira fotos. Ele simplesmente para de tirar fotos. Agora, astronautas, quando estão fora da ISS, mesmo com aquela blindagem, tá, eles são afetados por essa região e dizem ver chamadas estrelas cadentes peculiares. Vocês podem procurar esse fenômeno chamado fosfenos, né, que vistos, né, no campo eles são vistos, né, no campo visual do astronauta, e é um efeito visual, né, um fenômeno visual provocado pelos raios cósmicos. Bom, podemos pensar também na anomalia do Atlântico Sul, que sejam umas razões, né, da falha de satélite de 2007 da Globostar, que foi diagnosticado. Outro experimento também, chamado Pamela, ao passar pela anomalia, detectou níveis de pósitrons que são antimatérias, são antielétrons, né? São elétrons com carga positiva, é a antimatéria do elétron, que eram de ordens de magnitudes superiores aos esperados. Então isso sugere que o cinturão de Van Allen também ele restringe antipartículas produzidas pela interação da atmosfera superior com os raios cósmicos. A própria NASA já relatou que os laptops levados, né, nos ônibus espaciais, eles sofreram, né, falharam, né, quando passavam por essa anomalia. Então, gente, isso é importante, é muito importante conhecer essa anomalia por causa
causa de telecomunicações, por causa dos satélites, mas para vida humana, isso daí tem algum problema? Teria algum efeito isso para nós, seres humanos, para nossa saúde? Não, tá? Porque está muito alto na atmosfera. Muito alto. Então, mesmo estando baixo, né, para níveis espaciais, para satélites, para nós, seres humanos, que vivemos na troposfera, tá, na parte inferior, ainda tem a estratosfera, que são bem mais densas, estratosfera. Esse daí está lá a 200 quilômetros de altitude, essa anomalia. Então, 200 quilômetros, nenhum voo, né, nenhum voo de avião normal que nós seres humanos pegamos, né, vai chegar a esse nível de radiação. Tá? Então, para a gente que estamos aqui, tá? Estamos aqui bem tranquilos na nossa vidinha cotidiana, isso daí só vai ter problema com, por exemplo, uma telecomunicação, né, uma TV por satélite, tá? E os dados astronômicos, dados climáticos, alguma coisa assim, podem sofrer alguma interferência dependendo da altitude do satélite, tá? Então, fiquem tranquilos, isso aí vai ser muito legal de a gente ver, a gente poder detectar, simplesmente para quê? Para descobrir, né, por que está acontecendo isso aqui, por que ele está se dividindo. Né? E a partir do momento que a gente vê, começa a medir essa criação essa nova anomalia, nós podemos modelar e podemos tentar ver o que aconteceu com essa anomalia aqui, tá? Que ela cobre altamente o Brasil, tá? O Brasil é bem concentrado, o Brasil ali é o país que mais está afetado por isso, mas de uma forma geral, o campo eletromagnético da Terra está diminuindo e isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, tá certo? Então, eu espero que tenham gostado, agradeço a todos que estão assistindo o vídeo. Não deixa de compartilhar esse vídeo, né, para a verdadeira ciência e uma coisa, né, sem alarmismo, explicado com calma, mostrando realmente o que acontece, né, e sem nenhum tipo de interesse em alarmar ninguém. Pelo contrário, meu interesse sempre é de informar e trazer tranquilidade, tá certo? Então, é isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal se for a primeira vez. Não deixe de olhar aí o programa de membros, apoiadores, alunos do curso de mudança climática e outros cursos já estão para sair. Patrocínio para pequenas empresas. Não deixe de olhar também Apoia-se, PicPay, Mercado Pago. Para quem puder, quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Uma força no Instagram lá, meu pessoal. Forte abraço, até a próxima.